Shalom, shalom, queridos. Como você sabe, a gente faz a nossa leitura, certo? Do Salmo, né? E logo depois eu faço aqui a leitura baseado na interpretação da Bíblia de Estudo King James, ok? Então vamos aqui juntos para ver o que que a Bíblia vai falar a respeito da interpretação do Salmo 33. Vamos juntos, queridos, aqui? Então tá, o Salmo 33, ele diz assim: Louvai o Criador do universo. O tem um númerozinho aqui, que é o número 1. Então, eu vou lendo, né, a interpretação do estudo de acordo com esse númerozinho, ok? Então vamos lá. O primeiro versículo diz: Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Então tem um númerozinho 1 e eu já vou aqui partir para esse número para a gente ver o que está falando. Capítulo 33, que diz assim, o númerozinho 1. Não há indicação de autoria neste salmo. Entretanto, a convocação inicial retoma a nota com a qual terminou o salmo anterior, exultai. E é da mesma raiz que cânticos de salvação e cantai bem alto. Está lá no Salmos 32, versículos 7 e 11. O termo hebraico ava significa querer ou desejar. Embora algumas versões o tenham traduzido por ficar bem, o sentido mais fiel da expressão original é mostrar que os fiéis sentem naturalmente um forte desejo de louvar a Deus por meio, eh, por meio de poemas, hinos e cânticos, notadamente em voz alta e com muita alegria espiritual. Os anjos são mestres nesse mister. Aleluias. Enquanto no versículo 3, o verbo entoai reflete com propriedade os gritos de aclamação ao rei. Isso descreve Números 23, 21. Pede também três qualidades raramente encontradas juntas em músicas religiosas: originalidade, perícia e santo fervor. Ok? Então, agora vamos analisar o segundo versículo. Tem o númerozinho 2, que é, na verdade, os versículos 2 e 3. Aí, mais uma vez, né, um convite aqui, uma ordem, no caso. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecer-lhes música com lira de 10 cordas, entoai um cântico novo e tocai com arte e júbilo na ovação. Vamos ver o que quer dizer esses dois versículos, segundo a interpretação da King James, né, a Bíblia diz tudo. Quanto mais os fiéis são dedicados a fazer a vontade de Deus, mais belos e eloquentes é o louvor que produzem. A expressão hebraica reitip é uma convocação a qual se cante com força e harmonia, alto e afinado. Me faz lembrar as músicas do Diante do Trono aqui, né? Em termo, tem origem nos gritos de guerra do passado. Olha que interessante, gente. E aqui tem várias referências. Êxodo 32, Josué 6, Juízes 7, 1 Samuel 17, Jeremias 4, Oséias 5, Amós 1. Era uma saudação a Yahweh, o Senhor, como rei e comandante da guerra. Olha, referências aqui, Números 23 de novo, né? Sofonias 1, 1 Samuel 10. E a arca sagrada, o seu baluarte, 1 Samuel 4 e 2 Samuel 6. Depois do exílio, esse grito ritual, que está aqui entre aspas, que é a ovação ou aclamação, toma um sentido cultural e litúrgico. Ele exalta Yahweh, rei de Israel e nosso rei, ou seja, rei dos gentis.
Lá no Salmo 47 a gente vai ver isso, no Salmo 89, no Salmo 95, no Salmo 98 também. Aqui como Rei do Universo, Rei de Israel e Rei dos Gentios. Vamos ver também como o Salvador, Isaías 44, e como juiz, né, Joel 2. Bem como Messias, isso mesmo, está lá em Zacarias 9. Esse brado de louvor é lançado nos dias de festa. Olha que interessante, está lá em Esdras 3 e Jó 38, 38. Nos sacrifícios de ações de graça, Salmo 27 e Salmo 100, e também em Jó 33, e nas liturgias, está em Salmo 95, Salmo 100 e Números 10, amém? Então, essas são as referências sobre esse brado, sobre essa de sermos impelidos a celebrar, entoar, bradar o nome do Senhor. Os versículos que seguem, agora é o 4 e o 5. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Então, esse é o númerozinho 3, versículos 4 e 5. Vamos ver o que está se referindo a esses dois versículos. Os versículos 4 e 5 são o coração desse salmo. Deus é fidedigno em todas as suas palavras e obras, caracterizada por retidão, justiça e graça. O sofrimento e a injustiça que ainda cobrem a terra não provém de Deus, são frutos da desobediência, ignorância, arrogância e avareza humanas, insufladas pelos ideais destrutivos e perversos de Satanás. Olhemos, por exemplo, a figura do Deus com letra minúscula, a figura do Deus grego Zeus, o Deus que odiava e guerreava com os outros deuses e com a humanidade. Isso mesmo, esse é o Zeus, né, que muitas pessoas cultuam aí até os dias de hoje. Milhões de pessoas ainda hoje creem em deuses semelhantes. E o resultado dessa fé descabida é dor e ódio, porque é isso que o Deus deles está proclamando. Então, eles vão acreditar nisso, certo? Gente, Deus, né? Deus aqui com letra minúscula, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, tá? Então, são seres, são coisas, são ideais, são filosofias que. Essa é o que eu tô falando para vocês, não é que tá escrito aqui, não. São ideais, são filosofias que, se a gente cultuar, aquilo ali vai se tornar o nosso Deus. O que, que a Bíblia fala sobre ter outros deuses, né? Lá no Salmo 15, a gente vai chegar lá e vai ver, fala assim, ó, torne-se como eles, aqueles que o fazem, né? E não só aqueles que o fazem, mas aqueles que o adoram. Então, por exemplo, se eu estou adorando é, o meu filho, se eu estou adorando um bem, se eu estou adorando um filósofo, uma literatura, eu vou me tornar parecido com aquilo. Então, como eu e você queremos adorar o Senhor, então nós vamos nos parecer com Ele. Se eu e você adoramos a Jesus, nós vamos nos parecer com Ele. Amém? Então, se eu e você adorar uma imagem de escultura, nós vamos nos parecer com ela. O que que uma imagem de escultura faz? O que que é uma imagem de escultura, queridos? Não é nada, não pode nada, não faz nada. Por quê? Porque é uma madeira, um pau, um metal, é alguma coisa, revestido de alguma coisa. Mas a verdade não está nessas coisas, amém? Então, que a gente não se torne como os nossos ídolos, como os ídolos que o nosso coração levanta, amém? Continuando aqui. O sofrimento e a injustiça que ainda cobrem a terra, a gente já viu que não pertence a Deus, né? E aí fala da figura de linguagem de Deus, ok. Vamos agora para a interpretação do 4, né? O númerozinho 4, que vai falar só de um versículo, que é o versículo 6.
Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Então vamos ver o que está falando aqui a Bíblia 400 anos, ó, a interpretação dela. O salmista invoca o ato da criação, está lá em Gênesis 1, para exaltar o poder e o propósito de Deus para com a humanidade. Deus ordenou e as coisas vieram a existir do nada. Não foi do nada, foi pela sua palavra, amém? Deus fez tudo o que existe mediante a sua palavra, o sopro, ou seja, seu hálito, cujo vocabulário original hebraico é o mesmo para espírito, tá lá em Jó 26:13. O sopro de Deus é o verbo, a palavra, o logos eterno. Quem é? Isso mesmo, Jesus Cristo, a expressão criadora exalada por Deus, o Pai. Está lá em João 1, de 1 a 5. A palavra de Deus é sempre criadora e produtiva, jamais volta vazia, está lá em Isaías 55. Por isso, devemos viver e pregar o quê? A palavra. O salmista confirma a veracidade e originalidade do primeiro capítulo de Gênesis. Refuta qualquer teoria sobre a geração espontânea e casual do universo e afirma, na sequência, que todas as pessoas da Terra poderiam estar gozando de excelente condição de vida se apenas crescem com sinceridade no verdadeiro Deus e Pai, Yahweh, que está lá em Isaías 1, de 1 a 20. Agora, vamos analisar o próximo tópico. Está lá no versículo 7. Ele recolhe as águas do mar. Isso mesmo. Ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. Agora vamos ver aqui. É o númerozinho 5. E diz o seguinte, ó: a bondade de Deus para com a humanidade se revela na maneira amorosa e especial com que o Senhor colocou nosso planeta em sua órbita elíptica e precisa, ao redor do Sol. Mais próximos, não suportaríamos o calor, e mais distantes, a Terra seria apenas uma grande esfera congelada no espaço. Que poder é esse, gente? O zelo de Deus para com a sua criação levou a fazer da terra um grande jardim para os seres humanos. A expressão hebraica transliterada em Nod significa odre, a fazer da terra um grande jardim para os seres humanos. A expressão hebraica transliterada aqui, gente, voltei para o negócio, né? É normalmente usado para conter o vinho, botija ou vaso. As traduções antigas, lendo o texto massorético, traduziam equivocadamente a expressão net, que significa montão. As versões antigas entendiam que as consoantes hebraicas significavam odre. Os textos hebraicos hoje usados nas sinagogas trazem a expressão vaso, no sentido de lugar ou recipiente, onde o Senhor delicadamente represou as águas dos mares e oceanos para desenvolver nosso ecossistema planetário. Uau, gente, uau! Me diz aí se você está conseguindo compreender, né, essa teologia explicativa aqui do Salmo 33. Já me manda aí uma resposta aí, tá bom? Vamos aqui agora analisar o próximo tópico, que é o númerozinho 6, que está se referindo
ao versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Vamos lá, o númerozinho 6, o que está falando? O salmista, ele compara a glória obediente da natureza à rebeldia injusta do homem. Os planos do Senhor serão todos implementados à sua vontade, e sua vontade permanecerá eternamente. Está lá em Isaías 40. Todos os projetos humanos e as próprias ciladas do diabo redundam em nada e apenas servem para cumprir a palavra de Deus. Está lá em Isaías 44 e 45. Onde aos escolhidos de Deus são reveladas as implicações da salvação. Né? Tá lá o verso 12 desse mesmo versículo, Isaías 41 e Isaías 42. A tradução grega, Septuaginta, acrescenta uma frase que não está no original hebraico nem nas versões caldaicas e siríacas, a saber, aí tem aqui a expressão, queridos, que eu vou ler já a interpretação, tá bom? Ou seja, e frustra os conselhos dos príncipes. A Vulgata, a arábica e a etiópica, copiando a Septuaginta, cometem o mesmo equívoco e apresentam também esse acréscimo. Então, vamos lá. Interpretando agora, o próximo númerozinho são aproximadamente, queridos, do versículo 12 até o versículo 22, que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus, observa toda a humanidade. Do seu trono, ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que torna o coração de todos, que forma o coração de todos que conhece tudo o que fazem, e conhece tudo que fazem, né? Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir a vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós a tua bondade, ó Senhor, em proteção às esperanças que só em ti depositamos. Então, o versículo que o tópico que a gente vai ler agora, que é a última explicação aqui da Bíblia, né? A explicação não é minha, a explicação é da Bíblia, tá bom? Estou apenas lendo para vocês compreenderem o que esse salmo está querendo dizer. Né? Nós compreendemos, que eu aprendo muito também. Então, o julgamento e a salvação ficaram evidentes, pois o poderoso domínio de Deus não é tirano. Isso mesmo, não é. Deus não é esse monstro que contaram para você, não, viu? E ele não se parece com Zeus lá, que é o deus da mitologia, viu? Que odeia tudo e todos. Então, aqui, Deus ele não é tirano, baseia-se no perfeito conhecimento dos versículos 13 a 15, Deus está no controle dos versículos 16 a 17 e é amor, né, 18 a 19. A palavra hebraica para todos, no versículo 15, é juntos, o que assevera não sua uniformidade, mas sim o discernimento que Deus tem de todos os seres humanos como indivíduos. Os versos 18 e 19 são uma afirmação de que o fiel com Deus é maioria, contrariando o antigo adágio secular nascido no coração amargurado de Voltaire. Dizem, isso foi o que ele diz aqui, ó. Dizem que Deus sempre favorece os grandes exércitos, mesmo em nosso mundo corrupto e violento. Não é a força que tem a última palavra. Quando ela prevalece, é por algum propósito divino, não por seu próprio poder. Está lá em Isaías 10, Jeremias 27. Mas o olhar amoroso e justo de Deus estará para sempre sobre seus fiéis,
para protegê-los e os livrar de todo o mal. Finalmente, a esperança está no nome de Deus, ou seja, em seu caráter revelado. Está lá em Êxodo 34. Essa, entre aspas, aqui, esperança certa, não se concentra na dádiva, mesmo considerando que há lugar para isso. Está lá em Romanos 8, mas no doador, isso mesmo, está em Deus. Essa esperança, que é a fé, jamais nos decepciona, está lá em Romanos 5. E, gente, a gente precisa entender que Deus vai nos livrar, Deus vai nos guardar, Deus vai nos fortalecer, nos sustentar. Mas quando chegar o dia de nós partirmos, querido, não é que Ele não estará conosco, não é que a mão dele não estará sobre nós, é simplesmente o nosso momento de findar aqui e irmos ao encontro dele. Porque quem vive na presença de Deus aqui, vai viver também na presença dele na eternidade. Recentemente eu ouvi uma palavra que tocou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar nesses últimos segundos aqui, né. Queridos, nós não podemos nos envergonhar quando Jesus vier ao nosso encontro naquele grande dia. Amém? Mas nós venhamos ir de encontro a ele, abraçá-lo e celebrar junto com ele. Jamais nos envergonhar e ser expulsos da presença dele, porque isso pode acontecer com todos aqueles que não viveram uma vida fiel aqui na terra. Então, que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender, a crescer, a aprender, a desejar e a ansiar mais desse Deus. Amém? Até mais!